Olá, boa tarde. Você já ouviu falar em desfibrilador automático e autopulse? Sabe para que servem esses equipamentos e quando devem ser usados? No programa de hoje, vamos falar sobre o atendimento médico em grandes eventos e como os nossos médicos e paramédicos do Corpo de Bombeiros e SAMU estão sendo preparados, orientados para as emergências. O investimento faz parte dos preparativos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Mas antes, daqui a 2 meses, vamos viver uma das maiores festas populares do país, o Carnaval. E se você passar mal no local de trabalho, sabe o que fazer? Não tem a quem recorrer? Já ouviu falar em técnico em segurança de trabalho? Esses 2 assuntos estão em pauta no Ponto de Vista que começa agora. Nossos convidados, Gleison Werner, ele é médico do SAMU de Brasília, e Angélica Arantes, ela é técnica em segurança de trabalho. Obrigada por vocês terem aceito o convite, muito boa tarde. E Angélica, eu gostaria que você começasse explicando, para os nossos telespectadores, o que na realidade faz o profissional em segurança de trabalho. Os olhos deles estão voltados para que setor? Boa tarde, Eliane. O profissional técnico em segurança de trabalho, ele tem como olhos para uma organização, quando a organização ela pretende, ou por legislação, ter o profissional na sua equipe, ela trabalha como área de apoio, uma área de apoio a todos os setores da empresa, voltados principalmente para áreas de saúde e segurança do trabalho, em busca da prevenção de acidentes e doenças laborais. Quer dizer, não é só aquela questão seguinte, dependendo do setor em que o funcionário trabalha, de estar usando a bota, o jaleco, o óculos, o capacete, a luva, não é só... Não se resume à utilização desses equipamentos de proteção individual, tá? Esse é uma das funções do técnico de segurança de definir, porque esses equipamentos eles não previnem acidentes, Esses equipamentos eles apenas diminuem o impacto que o acidente pode causar no colaborador, tá? Então, a área de segurança, ela vai fazer todo o mapeamento de risco, existente no ambiente de trabalho, tá? E de acordo com esse mapeamento, a gente vai trabalhar em cima da prevenção, tá? Prevenindo aqueles riscos nos quais a gente mapeou. Se existe um risco de ruído, um risco de acidente de imprensamento em máquinas, tá? Então a gente vai trabalhar para que esses riscos não venham provocar acidentes. Ou até mesmo uma exposição da minha saúde numa atividade. Então, se eu estou expondo minha saúde de alguma forma, se tem uma concentração de poeira no meu ambiente de trabalho, eu não posso estar expondo minha saúde, que eu posso ter aí alguns problemas respiratórios. Acaba doente. Isso. Bom, e toda essa preparação que o técnico de segurança faz dentro de uma empresa, na realidade o Gleison veio fazer essa semana no Recife, porque ele participou de uma jornada que teve para um grupo de soldados do Corpo de Bombeiros, falando sobre como devem ser os primeiros socorros, como é que deve ser o atendimento médico num caso de grandes eventos com uma população, um público acima de 1000 pessoas. Foi exatamente essa preparação que você veio fazer, certo, Gleison? Boa tarde, Eliana, e a todos os ouvintes. Nós estivemos aqui participando desse evento, a convite do Corpo de Bombeiros local, em que nós nos propusemos a estar aqui contribuindo para trazer informações sobre as novas diretrizes em ressuscitação cardiopulmonar e como abordar esses pacientes, seja numa situação em que eles estão sozinhos ou acompanhando mesmo num grande evento, por exemplo. Quando se fala assim, aqui quando tem muita festa ao longo do ano, e aí assim, é sempre um motivo de preocupação, porque o público é muito grande. O que na realidade o paramédico ou o médico ele deve estar atento, tá? Uma multidão, alguém passou mal, os primeiros socorros envolvem o quê? O Estado já tem se aparelhado modernamente para lidar com esse tipo de evento, seja aqui ou em qualquer lugar do país. Então já existe uma certa organização em torno do atendimento. Agora, focado no profissional, ele deve ter um treinamento adequado e prever essas situações e saber como atuar em cada situação. Hoje o que se fala muito já pensando no que vem pela frente, nos grandes eventos aí esportivos, é você ter esses equipamentos que a gente citou ainda há pouco, O desfibrilador automático, que acho que você que está em casa já ouviu falar várias vezes, e esse autopulse. Há realmente a necessidade
de cada ambulância do Corpo de Bombeiros ou de cada veículo do SAMU, se existir esses dois equipamentos? Bem, nós estamos falando, seja em situações corriqueiras do dia a dia ou em grandes eventos, podem acontecer de algumas pessoas passarem mal, seja porque tem um problema, por alguma outra razão, e evoluir com o que a gente chama de colapso cardiovascular, que é o que a gente, mais conhecidamente, chamamos de parada cardiorrespiratória. Nessa situação, essa pessoa tem que receber um atendimento adequado, que envolve, numa fase mais avançada de atendimento, a utilização desses dois dispositivos. Tá, uma pessoa que os médicos no primeiro socorros ali, os médicos chegaram imediatamente, detectaram que ela teve uma parada cardíaca, ela necessariamente tem que usar os dois equipamentos, o desfibrilador e o alto-pulse? Okay. Quando uma pessoa é atendida em parada cardiorrespiratória ou cardíaca, como podemos chamar dessas duas formas, ela recebe um atendimento básico inicial que não envolve a utilização de equipamentos. Após ofertar esse primeiro atendimento, nós precisamos utilizar tecnologias que nos informem o que realmente estão acontecendo. É nessa hora que esses dispositivos são utilizados, porque nós precisamos saber como foi o que levou à parada cardíaca e qual o tipo de parada cardíaca. Dependendo da situação que nós obtemos essa informação com um desses dispositivos, nós podemos aplicar aquele dispositivo, seja numa fase de diagnóstico, seja numa fase de tratamento. Isso é para o desfibrilador automático. O autopulse, ele funciona como massagem cardíaca feita de forma automática, substituiria aquela massagem manual. Quer dizer, a pessoa quando passar mal, que se for detectado que ela teve uma parada cardíaca, necessariamente vai depender de caso para caso, necessariamente ela não vai ter que usar os dois, serem usados os dois aparelhos no paciente. Se ela tiver a oportunidade de utilizar o massageador cardíaco externo, será muito bom para ela. Agora, o outro aparelho, ele tem duas funções, como eu falei. Ele faz uma fase de diagnóstico, analisa, e aí após essa fase de diagnóstico, ele vai conversar com o atendente, ele conversa literalmente, informando. Nesse caso, você pode utilizar o que eu tenho, o que é? Dar um choque no paciente. Então, não é toda a parada cardíaca que nós damos choques. Nós precisamos fazer uma análise. Esse aparelho faz essa análise e, como ele é automático, ele nos informa. Realmente, essa análise é automática. Ele nos informa. Nessa situação, esse paciente necessita de choque. Aí sim eu aplicaria o choque. Bom, é uma lei, né? Pelo menos aqui no estado, é uma lei que você tem que ter esses dois aparelhos nos postos, nas ambulâncias. Em Brasília, como que é essa experiência de ter lá? No Brasil todo, né, as grandes cidades, São Paulo, Brasília, temos leis específicas que determinam que, dependendo do estado, tem umas leis para cada estado, mas geralmente as leis giram em torno de aglomerações acima de 1.500 pessoas, necessitaria ter ali o equipamento e também o pessoal treinado para utilizá-lo. Tá. Assim como os estados existe a lei, né? Como você acabou. Nas empresas, há necessidade também de repente, determinadas empresas terem esse tipo de equipamento? Sim. Pela legislação, como o doutor ele havia falado, né, dependendo do número de circulação de pessoas que tenha nessa empresa, isso pode ser de funcionários, como até visitantes. Nesse somatório, né, do número de pessoas, se faz a necessidade sim do desfibrilador. Não até ainda do massageador, tá? Mas dentro das empresas a gente sempre forma equipes, né, que a gente chama de brigada de emergência, que são tipo os bombeiros das empresas, e aí eles são capacitados para realizar os primeiros socorros numa situação de emergência. Então, um funcionário passa mal na empresa, ele tem que saber, né, ele ou o colega dele de trabalho, como agir numa situação dessa. Então tem todo um preparo, né, uma sinalização de emergência, né, um alarme de emergência, um ramal de emergência, que ele vai estar recorrendo para as pessoas especializadas virem realizar. Saber para onde ligar também, para onde ligar, para quem ligar. E, por exemplo, os primeiros socorros que esse funcionário, que essa equipe da empresa foi treinada, é até o momento de chegarem os médicos do SAMU ou do Corpo de Bombeiros que foi acionado. Que foi acionado, justamente. Então, a massagem cardiorrespiratória, que é realizada pela equipe, ela vai realizando até o Corpo de Bombeiros ou SAMU, ele conseguir chegar na empresa. Um equipamento como esse, em relação ao carnaval, né, que é uma multidão, principalmente aqui em Pernambuco, preocupa, não preocupa? Quantos equipamentos terem? Por exemplo, assim, você tem no carnaval, aqui se tem vários focos de animação, tanto em Olinda, Recife e Jaboatão, no interior do estado, né? E quantos equipamentos seriam necessários?
O Ministério da Saúde, bem como os serviços regionalmente organizados, eles têm mais ou menos um perfil desses eventos. Eles têm mais ou menos uma taxa de ocorrência desse evento, dessa parada cardiorrespiratória. Não é um evento tão frequente. Então, a equipe vai dimensionar o atendimento, as suas unidades, de acordo com essa demanda. Nesses grandes eventos, esse evento é mais previsível. Então, pode ser que a equipe, o administrador local, necessite colocar mais ambulância à disposição. Necessariamente não precisa cada ambulância ter um naquele momento do autopulso. Mas o que tem que ser feito é que, se a pessoa caiu em colapso, ela começa a receber o atendimento com a massagem cardíaca manual, feita com as mãos, e o equipamento pode chegar logo, que for disponibilizado, ele pode vir a ajudar. Então seria mais ou menos isso. Já o desfibrilador automático, ele é necessário que seja instalado em todo paciente, porque é a forma que nós temos de diagnosticar se o paciente necessita do choque. E o que nós sabemos? 80 a 85% dos pacientes que caem ao chão em parada cardíaca, eles vão necessitar da utilização da desfibrilação. Quer dizer, esse dado que o senhor colocou, 80 a 85% das pessoas que de repente passam mal e que caem, são pessoas que tiveram uma parada cardíaca, um problema no coração. Ok, a pessoa cai, então a gente precisa realmente diagnosticar se aquilo não é uma situação corriqueira, um desmaio, alguma coisa, diferenciar da situação mais grave, que é a parada cardíaca. Isso tem um treinamento para fazer essa diferenciação. Mas se constatou que ela está em parada cardíaca, esse equipamento, em todos os protocolos, ele é utilizado, o desfibrilador externo automático, num modo de leitura, para ver se ele será utilizado. Ele mesmo vai nos informar se ele será utilizado. Esse é o equipamento que é utilizado pelas equipes de socorro básico. No caso da equipe que tem um médico, ele utilizará uma outra forma de um desfibrilador um pouco diferente, mas que fazem as mesmas coisas. Olha, você que está em casa deve estar se perguntando, então, nós estamos falando do desfibrilador, desse equipamento, do autopulse, e cadê esses equipamentos? Então, você que está em casa, não saia daí, a gente vai fazer um intervalo super rápido e logo em seguida a gente vai mostrar como é que funcionam esses equipamentos de que tanto estamos falando aqui. Até já! O atendimento médico em grandes eventos e a segurança do trabalho são os temas do Ponto de Vista de hoje. Nossos convidados, Gleison Werner, ele é médico do SAMU, não de Brasília, mas Distrito Federal. E Angélica Arantes, ela é técnica em segurança de trabalho. E Angélica, eu queria perguntar para você, gente, nós estamos aqui, conforme nós prometemos no primeiro bloco, né? Que nós íamos mostrar esses aparelhos, né? O desfibrilador automático e o autopulse. Mas antes da gente poder mostrar como ele funciona, do nosso convidado aqui, o Gleison, dá todas as explicações, eu vou perguntar, Angélica, esse equipamento, né? Eu já tinha colocado na primeira, assim, as empresas, né? Elas teriam que ter, mas você estava dizendo que tudo também depende da quantidade de funcionários que a empresa tem. Isso, pela legislação estadual. Pela legislação estadual, se tiver cerca de 2.000 pessoas que circulem por dentro da empresa, necessitaria do desfibrilador, tá? Com relação às empresas que não têm esse número de funcionários e mesmo assim quiserem adquirir, então fica a critério da empresa. E as que preferem não adquirir, talvez até por conta do custo. A gente sabe que tem organizações de diversos níveis de renda, tá? Então, nessas empresas, eles preferem preparar uma equipe, tá? Para realizar esses primeiros socorros até a chegada dos especialistas. Certo. E, por exemplo, se a empresa que não tem nem a equipe, que não tem treinamento, que não tem nada, mas de repente aí o funcionário está assistindo o programa e fala assim, poxa vida, a gente passa mal, corre um risco, não existe uma lei, assim, ao Deus dará. Esse funcionário, ele pode recorrer a quem para que seja instalado pelo menos uma equipe mínima de primeiros socorros? Ele pode recorrer, tá, ao sindicato da categoria,
Tá? Pode fazer essa reclamação ao sindicato da categoria, até mesmo para o próprio Ministério do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho. Tá? Então, ele pode estar acionando essas duas instituições. Tá? Bom, então agora a gente vai mostrar de fato como é que funciona esses equipamentos, né? E eu queria convidar aqui, nós temos mais um convidado hoje, né? Nós vamos fazer algumas mudanças aqui no programa desse bloco e eu queria convidar aqui para poder participar o Atos Viana. Ele é diretor da Biônica. Atos, por favor, e ele vai explicar, é ele quem vai fazer algumas demonstrações e vai explicar aqui para a gente, né? Muito boa noite, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Né? Ele vai poder explicar aqui para a gente como é que funciona, na realidade, esses dois equipamentos. Eu vou passar só aqui para o lado de cá, porque fica mais fácil. E eu queria, Gleison, que você explicasse, porque nós estamos aqui com um boneco, né, um paciente fictício. A pessoa sofreu caiu, desmaiou, passou mal. Os primeiros socorros, seja na empresa ou na rua, atendeu, chegaram os médicos, teve uma parada cardíaca. Aí qual dos dois equipamentos? O que acontece primeiro? Bem, o que é ensinado aos socorristas é quando uma pessoa cai em colapso, ela vai receber aquele primeiro atendimento, que é o atendimento inicial de se constatar que aquela situação realmente é uma parada cardíaca. Feito isso, ele iniciará algumas manobras, e a manobra inicial, que é preconizada, é ele começar a massagear o peito do paciente com as mãos. Então vai usar primeiro, seria esse autopulse, depois o desfibrilador. Inicialmente, ele vai abordar o paciente massageando com as mãos, até que alguém da equipe possa trazer o dispositivo para ser instalado. E trará também junto o dispositivo, que é o desfibrilador automático. O que chegar primeiro vai ser instalado no peito do paciente. O que não pode ocorrer é a massagem cardíaca ser interrompida. Então, o que chegar primeiro será instalado simultaneamente enquanto é feita a parada cardíaca, a massagem cardíaca. Agora, chegando o equipamento, nós paramos a massagem cardíaca com as mãos, instalamos, tem toda uma manobra colocada debaixo do paciente, ligamos os dispositivos e iniciamos a massagem automática nesse momento. Automática. Você pode então demonstrar para a gente como é que funciona, né? Posso esses aparelhos, esses equipamentos? Como o Dr. Werner falou, a princípio nós utilizamos o desfibrilador, que ele vai ser responsável em monitorar a situação do paciente, se ele vai precisar do choque ou não. Que em parte dos casos você precisa, outra não. Mas em todo caso você vai precisar de massagem cardíaca. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente utiliza esse equipamento. Esse equipamento, ele está disponível... Só para poder explicar para o telespectador, pode achar estranho no chão, mas na realidade a pessoa desmaiou, ela está no chão, ninguém vai tirar ela para pôr ou num banco, ou num sofá, ou numa cama, se estiver no meio dela, ela continua aonde está, ninguém mexe. Não, ela vai ficar, o atendimento comumente é feito no chão, justamente porque a facilidade, o espaço que se tem. Você acha um equipamento desse, abre o equipamento e faz a colocação dos eletrodos. Os eletrodos são os dispositivos que são responsáveis por analisar a situação do paciente, e o equipamento vai informar se esse paciente vai precisar de um choque ou não. É a mesma coisa, digamos assim, uma comparação, não sei se é errado ou não, mas o eletrocardiograma. É exatamente isso que ele faz. Aqueles pontinhos que a gente coloca no peito, né? Para poder acompanhar o batimento cardíaco. Exatamente isso que ele faz. Ele faz isso através desses dois eletrodos. A diferença desse equipamento para os outros equipamentos é que, além de fazer o eletrocardiograma, ele faz análise automática desse sinal que ele obteve. E a partir daí, ele vai instruir a pessoa que está prestando socorro à vítima a como ela deve proceder. Chamando socorro, colando os eletrodos, fazendo a massagem. Quando há a necessidade do choque, ele avisa e você aplica o choque. E aí, esse aparelho, ele, além de fazer isso, ele tem outra função que é muito interessante, que é monitorar a massagem cardíaca manual. Ele informa se a sua massagem está sendo efetiva ou não e instrui você a comprimir mais forte, a comprimir mais rápido. Então, a pessoa que está prestando socorro faz essa manobra e de tempos em tempos ele solicita que seja
parada a manobra para que ele faça uma nova análise. E aí ele vai indicar um choque ou não, a continuidade da massagem, até a chegada de uma equipe de socorro. Agora, doutor Gleison, isso que o Atos fez, qualquer pessoa pode fazer ou é o médico que chegou, antes que chegue uma equipe mais especializada? O cidadão comum pode utilizá-lo? Pode, mas ele tem que passar por um treinamento mínimo. Hoje esses cursos, eles envolvem um treinamento básico de 4 horas na utilização dos dispositivos e alguns conceitos do atendimento da ressuscitação. Eles podem ser obtidos através de parcerias institucionais, então na rede pública, seja o Corpo de Bombeiros, seja o SAMU, eles podem disponibilizar esses treinamentos para a comunidade através de solicitações, cada local varia. Quer dizer, vai depender da demanda. Vai depender da demanda, mas eles podem ser ofertados para uma comunidade, né? E na rede privada também, algumas escolas também podem oferecer esses cursos. Agora, Atos, como é que funciona esse outro equipamento aqui? Esse equipamento ele é indicado nas mesmas situações em que uma massagem manual é indicada. Então, a grande diferença, ou as grandes diferenças, são os benefícios para o paciente e para o socorrista, né? E esse equipamento torna possíveis situações que antes eram impossíveis. Então, primeiro benefício, o paciente ele recebe uma massagem cardíaca eficaz e contínua, que é o preconizado pelas diretrizes internacionais. Além disso, ele disponibiliza um outro profissional que estaria fazendo a massagem cardíaca para realizar outros procedimentos no paciente, como a aplicação de uma droga, monitorização de um sinal vital. E esse equipamento ele também possibilita que o socorrista, quando está transportando o paciente dentro de uma ambulância, não sofra o risco, diante de um acidente, de ele mesmo se acidentar. Porque numa ambulância a massagem cardíaca manual é feita pelo socorrista que não está com o cinto afivelado, então pode sofrer um acidente. O saculejo do veículo, coisa e tal. Ou às vezes até mesmo para você socorrer uma pessoa, por exemplo, uma senhora, alguém telefonou num apartamento, está passando mal, teve uma parada cardíaca, não vai dar para descer pelo elevador, tem que ser pela escada. Aí na escada não dá para o socorrista ir fazendo. É impossível fazer a massagem cardíaca na escada. Então os protocolos, eles preconizam que você precisa fazer a massagem durante um certo tempo, para por um curto espaço de tempo, transporta e recomeça a massagem. Isso aumenta o tempo de atendimento do paciente. Vamos ver então como é que funciona esse equipamento, porque eu estou curiosíssima. Vamos lá. Esse equipamento, ele é utilizado por uma equipe que já é treinada e o treinamento envolve também as atribuições das pessoas da equipe. Então, uma pessoa que estava fazendo massagem cardíaca, ela vai levantar o paciente. Esse paciente, ficando sentado, a segunda pessoa da equipe coloca o paciente nas costas, ele é posicionado da maneira correta no aparelho, e aí você fecha essas duas fitas, essas duas faixas, para que ele possa fazer a massagem cardíaca. Mesmo ele estando ligado ao desfibrilador? Sim, mesmo ele estando ligado ao desfibrilador. Não desliga? Não desliga, porque o desfibrilador é quem vai fazer a análise do sinal cardíaco. E o equipamento apenas vai fazer a massagem. Tá? Depois de ligado, nós puxamos essa fita até o tamanho máximo, porque o equipamento precisa medir a circunferência do tórax do paciente para aplicar uma massagem cardíaca personalizada. Então não existe nenhum ajuste manual no equipamento, é completamente automático, mas aplicando uma massagem cardíaca personalizada para cada paciente. Feito isso, nós ativamos o aparelho e aí ele vai começar a fazer a massagem sozinho. Pelo tempo que o desfibrilador acusar que há necessidade de permanecer essa massagem. Cardíaca. Ele pode fazer a massagem por até 30 minutos, dependendo do paciente, esse tempo se estende, e podem ser feitas trocas de baterias para que isso dure o tempo que for necessário do atendimento do paciente. O custo disso, o custo desse equipamento, rapidinho. Hoje o AED Plus, que é o desfibrilador, ele está custando aproximadamente R$7.000 aqui em Pernambuco. E o AutoPulse, ele está em torno de R$125.000.
O Atos, ele representa, é diretor da empresa Biônica, que representa o fabricante, né? Exatamente. Que é uma empresa norte-americana. Agora, esse custo, ele pode baixar ainda mais, né? Pode baixar, dependendo da negociação que a gente faça, do relacionamento que a gente tenha com o cliente e da quantidade de equipamentos. E os nossos, o Corpo de Bombeiros, os nossos SAMUs aqui no estado já estão começando a se preparar para os grandes eventos que vêm pela frente. Já sim, Helena, já tem muitos clientes interessados. Corpo de Bombeiros, que teve a jornada nessa semana e precisou que a gente fizesse a demonstração para eles, pois eles têm um interesse. O SAMU de Recife está muito interessado e os grandes hospitais de emergência, o Hospital da Restauração e Procap, que também necessita muito desses equipamentos. Ok, gente, infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas foi um prazer recebê-los ter recebido vocês aqui. A gente espera que, Dr. Gleison, o senhor possa voltar ao Recife, né? E voltar, assim, numa época como o Carnaval, para ver se tudo que o senhor orientou os soldados do Corpo de Bombeiros ao longo dessa semana, de fato foi posto em prática. Angélica, muito obrigada pela sua participação. Atos também, muito obrigada. E se o ponto de vista chega ao fim, se você tem algum assunto que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. É só acessar facebook.com/programa Ponto de Vista e pelo Twitter você pode mandar seu recado para @pontodevista04. Olha, gente, uma excelente noite de sábado, um ótimo domingo e a gente se encontra no final de semana que vem.